Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Rubio, sou professora, pedagoga, mestra em educação, neuropsicopedagoga, coach e especialista em gestão escolar. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o curso de análise e interpretação do desenho infantil. Esse curso é essencial, primordial para quem trabalha com crianças. Desenho infantil é uma linguagem exclusiva da infância. Essa linguagem é como se fosse um idioma falado entre as crianças, mais ou menos de 3 até 12 anos. Então, tudo que uma criança não consegue muitas vezes te contar, verbalizar, falar como foi o dia dela ou como ela está se sentindo com relação às relações familiares, ou como está sendo passar por algum processo, ou o que ela está sentindo com relação às suas emoções, enfim, tudo que uma criança não consegue falar, expressar através das palavras, ela consegue expressar, comunicar e dizer tudo que ela está sentindo através do desenho infantil. O desenho infantil, então, é uma linguagem exclusiva, específica da infância. E para quem trabalha com crianças, né, professores, terapeutas, mesmo os pais, profissionais que cuidam dessas crianças, que sempre estão contando ali o que está acontecendo com elas através do desenho, essas pessoas precisam estar fluentes nesse idioma, precisam entender os simbolismos, os aspectos, os significados que estão por trás dos elementos colocados quando a criança faz um desenho, quando se expressa ali no papel. E eu sempre coloco análise ou interpretação. Quando eu olho para um desenho infantil, às vezes a gente procura aí no Google, a gente procura curso e vê que o curso é de análise do desenho infantil. Alguns lugares colocam que é a interpretação do desenho infantil. O meu curso, a forma como eu elaborei esse curso, como eu formatei, eu acredito que a análise e a interpretação são duas coisas diferentes, mas que se complementam entre si. Enquanto a análise eu tenho da parte prática do desenho. Se a criança desenhou na parte de cima da folha, tem um significado. O que ela desenhou na parte de baixo, do lado direito, que simboliza o futuro, do lado esquerdo, que significa o passado, o que ela colocou no centro, que significa o momento presente. Então, tudo isso faz parte da análise. Cores que ela utilizou, cores que significam equilíbrio, cores que significam que é para chamar atenção, cores que ela está mostrando que é muito importante aquilo ou que já está resolvido. Então, isso é análise. Eu sei a cor, a dimensão do desenho, o que ela coloca ali, mas a interpretação está ligada a algo mais profundo. A interpretação está ligada às entrelinhas, ao que está por trás, a metáfora que foi colocada no desenho, significados de símbolos, de coisas mais escondidas que estão no desenho da criança, então eu preciso da interpretação. É como se a análise fosse voltada à evolução, aos elementos do desenho. Por que a evolução? Nós temos aspectos evolutivos no desenho de todas as crianças. Assim como nós temos aspectos evolutivos no sistema de escrita, por exemplo, na aquisição da linguagem escrita, da leitura, assim como temos aspectos evolutivos de acordo com a idade da criança, no desenho infantil também temos. Então, de acordo com a idade da criança, e nesse curso eu uso o enfoque piagetiano para esse caráter evolutivo, então, de acordo com a idade, ela precisa estar em determinado estágio. E esse estágio também antecipa a aquisição da leitura e da escrita, por significar ali também os traçados. Tanto é que, tanto para Piaget quanto para Emília Ferreiro, quando a criança está rabiscando, ela está fazendo garatujas. Tem o mesmo nome nos dois processos de etapas evolutivas, tanto da cognição por parte do desenho colocado no enfoque piagetiano, quanto por Emília Ferreiro, colocado na fase ali pré-silábico
entre o icônico e o não icônico, ali onde a criança se encontra fazendo ainda garatujas. Então a gente tem a análise da evolução, dos elementos do desenho, do que compõe esse desenho, dos tipos de cores, dos significados das cores. A criança está usando muita cor, pouca cor, o papel inteiro, pouco papel. Quais são as formas que essa criança colocou no desenho e os traçados? E em que parte da dimensão e da lateralidade da folha se encontra? Então, tudo isso tem a ver com análise. Agora, a interpretação tem a ver com a imaginação e os simbolismos. A interpretação é a alma desse curso, porque quanto mais nós conseguirmos interpretar, fazer paralelo, estabelecer conexões entre um elemento e outro, entre um simbolismo e outra coisa, outro simbolismo, mais legítimo, mais genuíno será o processo de interpretação. E mais veracidade nós teremos com relação às características que foram colocadas nesse desenho pela criança. Por isso que na interpretação nós usamos a imaginação e os simbolismos. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que exemplifica demais o que eu estou dizendo aqui. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação circunda o mundo. Quando eu faço uma pergunta para você, você vai responder com sim, com não. Por exemplo, vou te perguntar, você conhece Paris? Se você já foi até Paris e conhece Paris, você vai falar sim. Se você nunca viajou para lá, você vai falar não. E é assim o conhecimento, é limitado. Ou você já foi e conhece, ou você não foi e não conhece. O conhecimento é assim. A imaginação, não. A imaginação, eu posso dizer para você, vá agora para Paris. E eu quero que você se coloque confortavelmente embaixo da torre, tomando um café expresso. Pronto, vocês já estão lá. Pela imaginação, você foi até lá, já está embaixo da torre, já está tomando café. Alguns chegam até a sentir o cheiro do café, o clima do lugar. Porque a imaginação faz isso. A imaginação circunda o mundo, a imaginação transcende as técnicas e as ferramentas que eu tenho de análise. É por isso que eu preciso da análise e da interpretação, para que as duas se complementem no momento que eu preciso fazer a leitura do desenho. Tem um exemplo aí de um desenho de uma criança, né? A gente olhando para ele assim, é um desenho bonito, colorido, nos transmite alegria, mas a gente vai fazer a análise dele, por exemplo, e vai ver que a criança colocou os elementos de masculino e feminino ali em cima da folha, nuvens e sol, colocou muitos passarinhos, né? Então tem pássaros distribuídos aí pela folha, tem um arco-íris bem colorido, então preencheu a parte de cima da folha, que é transcendente, que é cognitivo, que é imaginação, com elementos positivos. A parte de baixo, ela utilizou-se da linha de base, nos aspectos evolutivos, a gente percebe que é uma criança mais ou menos entre 6 e 7 anos, que fez esse desenho. O colorido demonstra equilíbrio entre cores frias e cores quentes, entre cores que mostram equilíbrio e cores que mostram atenção. E aí vemos uma casa, uma árvore e flores. Podemos, pela análise, olhar que é um desenho, ok? De uma criança que fez um belo desenho usando variados simbolismos e vários aspectos e coloriu o desenho e tudo ficou muito bonito. Agora, na parte da interpretação, na análise até a gente olha ali as flores, né, que mostram aí um sentido de agradar. E aí nós começamos a fazer a interpretação. A interpretação vai além da análise, a interpretação vai além do conhecimento, porque o conhecimento é limitado, mas a imaginação circunda o mundo. Flores, quando nós olhamos para elas, elas estão ali de maneira discrepante. Não existem flores tão grandes quanto casas, concordam comigo? Olha o tamanho dessa casa, olha o tamanho da flor, do mesmo tamanho. Flores significa o quê? Vamos fazer esse exercício aí que a gente faz lá no nosso curso. Flores. As flores enfeitam, né? As flores enfeitam o lugar, as flores a gente leva para alguém, a gente manda fazer uma coroa de flores quando alguém falece, né?
para tentar amenizar um pouco a dor da pessoa, então a gente entrega. Flores a gente manda um buquê para alguém que a gente gosta, para alguém que a gente ama. Flores estão no caminho da passagem da noiva, flores estão no buquê, enfim, flor é coisa bonita, é coisa boa, é vontade de agradar. Mas aqui nós vemos em excesso muita flor, não na quantidade, mas no tamanho, está exagerado. Não existem flores tão grandes quanto uma casa, e por falta de uma, a criança colocou duas, uma do lado esquerdo representando o passado e uma do lado direito representando o futuro, e no centro da folha, no presente, ela se dividiu entre a casa e a árvore, né? Quem vai fazer o nosso curso, quem já fez o nosso curso, sabe que a árvore significa exatamente a criança que se desenhou. O autor do desenho está representado através da árvore. Em persona, né? Em pessoa, em corpinho ali. A criança não se colocou, mas ela está representada na árvore. Porém, a casa não tem porta. E a árvore colocada ali tem muitos frutos. Então, se a casa não tem porta, a criança não é alguém receptivo para entrar e sair da casa dela. Ou seja, trata-se de uma criança tímida, introspectiva, mas que tem coisas boas a oferecer. Olha os frutos que estão na árvore. Essa criança é capaz de entregar coisas boas. E é um desenho, em certo ponto, de esperança, porque ao colocar esse arco-íris aí tão grande, né, que na análise a gente vê que a chuva já passou, né, o pior já passou e tem ali um arco-íris. Mas o que significa um arco-íris? Na nossa imaginação, a gente lembra do quê? Lembra da história de Noé, que Deus fez um acordo, um pacto, uma aliança, um combinado, fortalecendo a amizade que existia entre Deus e Noé. Deus prometeu para Noé que nunca mais ia destruir o mundo com água. E no final do arco-íris também tem um pote de ouro nas histórias de contos de fadas, né? Existe um pote de ouro no final do arco-íris. Então o arco-íris determina essa coisa de esperança, de que tudo vai ficar bem através de um acordo, de um pacto de amizade. Ou seja, temos uma criança aqui introspectiva, tímida, mas com muita vontade de agradar e de ter uma amizade, uma aliança com alguém ou com outras pessoas, mas tem muita dificuldade de se relacionar, de fazer essas amizades. Vemos pela ausência da porta. E ela tem talvez essa vontade de ser livre, vemos pelo excesso de passarinhos que ela colocou, né? Pássaro, liberdade, vontade de ser livre. Então pode ser que, como o papai e a mamãe foram colocados lá em cima, nuvem e sol, lá em cima, preenchendo toda a parte da folha, pode ser que essa criança se sente um pouco presa pelo papai e pela mamãe, que querem que ela fique segura, que não saia com ninguém, que não converse com as pessoas. Só que isso não está sendo de todo positivo para ela, pois ela tem vontade de fazer amizades e tem coisas boas a oferecer, conforme a gente vê nos frutos da árvore. Então, provavelmente, a gente olharia esse desenho e veria que trata-se de um desenho lindo, maravilhoso, de uma criança bonita, linda e maravilhosa também, e não deixa de ser, mas provavelmente a gente deixaria passar esses elementos, colocaria um lindo no desenho dela e devolveria. Só que, fazendo o curso, sendo fluente no idioma da linguagem do desenho, nós conseguimos ajudar essa criança. Nós vamos conseguir propor situações em que ela possa se relacionar com outras pessoas, com outras crianças, amigos, fazendo novas amizades, se tornando mais desenvolta nesse processo intrapessoal e interpessoal, colaborando assim com os seus relacionamentos para que ela tenha mais destreza em relacionamentos pessoais. Eu coloquei aqui também outro desenho. Esse desenho a gente tem uma coisa aí que chama muito atenção. A gente olha para ele e fala, gente, que perna comprida. A gente faz um pouco a Chapeuzinho Vermelho, né? A gente olha e fala, nossa, por que essas pernas tão compridas, né? E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente usa uma expressão que explica muito bem esse desenho aí.
Às vezes a gente está conversando com alguém e essa pessoa cita uma pessoa que tem uma empresa, cita um conhecido que tem um comércio, e aí a gente pergunta, e como está o negócio dele? Como está o comércio? Como vai? E a pessoa responde, nossa, ele está mal das pernas. O comércio está mal das pernas, o mercado está mal das pernas, ou o fulano está mal das pernas. E aí, imediatamente, a gente sabe que ele não está precisando de um ortopedista, que ele não está precisando de muleta, cadeira de roda, de uma cirurgia nas pernas. Ele está mal financeiramente. Quando a gente fala que alguém está mal das pernas, é porque está mal financeiramente. Então, o que significa olhar para um desenho desse e ver as pernas tão compridas, tão grandes, estar bom das pernas, né? A gente olha para um desenho desse e sabe que trata-se do desenho de uma criança de uma família rica, porque está bem das pernas. Materialmente falando, essas pernas compridas significam que a criança tem, materialmente falando, tudo. Bons colégios, bons médicos, frequenta clubes, faz 6 ou 7 refeições por dia e tem ali tudo que o dinheiro pode comprar. Porém, a gente percebe os bracinhos encurtados. As mãos estão ok, que significa cuidado, o cuidado de preparar a alimentação, o cuidado de preparar o banho, o cuidado de lavar a roupa, passar a roupa, toda a logística da casa em termos de cuidado, nós vemos ali simbolizado nas mãos. Mas o afeto simbolizado pelos braços, o afeto, o carinho, o amor, o estar junto em tempo de qualidade está encurtado no adulto. A gente vê que a criança, desenhado ali à direita um pouquinho menor, tem o braço grande, então tem um afeto, né, a oferecer, a receber ali grande, mas o adulto está encurtado. Então, uma devolutiva para essa família, que a família preste um pouquinho mais atenção nos contatos familiares em tempo de qualidade. Estar junto para essa criança é muito importante e ela está sentindo falta, demonstrado ali pelos braços curtinhos do adulto. Então é muito importante prestar atenção nisso e com muito amor, com muito acolhimento, fazer com que a família entenda que, embora aparentemente esteja tudo bem, essa criança precisa um pouquinho mais de tempo de qualidade, de estar junto, assistir um filme junto, montar um quebra-cabeça, fazer um piquenique, dar banho no cachorro, enfim, qualquer situação que demonstra conexão de afeto entre os integrantes dessa família. Quer saber mais? Então faça o nosso curso completo, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo. Esse curso foi formatado, pensado com muito carinho para ser colocado na modalidade online, de forma a permitir que vocês tenham ferramentas, tenham capacidade técnica para evoluir sempre mais nessa análise e interpretação do desenho, conseguindo subsídios para desenvolver esse idioma, para ficar fluente nessa linguagem. Eu espero vocês lá no curso. Nós estamos com 7 módulos, um e-book sensacional e tenho certeza que ao finalizar esse curso você vai estar fluente nessa linguagem exclusiva da infância, que é o desenho infantil. Beijos para vocês, eu espero vocês no curso. Até lá!